Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Embora nós tenhamos oficialmente celebrado o nosso aniversário como comunidade no dia 2 de outubro, com uma grande festa, a presença do Narciso e sua harpa, um jantar, brinquedos para as nossas crianças, sabemos que esse é um mês de festa. Ontem nós tivemos um encontro muito especial para todas as nossas crianças. As minhas chegaram em casa realmente exaustas, foi uma tarde maravilhosa, e hoje, com essa belíssima apresentação da nossa equipe de música. Eu gostaria de trazer uma reflexão diferente, dada a natureza da nossa noite, celebração de aniversário, mas eu me vejo, como ministro da palavra, constrangido a falar sobre política, e as razões são as mais diversas. A primeira delas, talvez, seja o fato de que, sem dúvida alguma, é grande, é profunda e crônica a decepção da nossa população com os políticos. Uma onda de descrédito com os políticos tem varrido nossa nação. Rui Barbosa, que viveu na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, um intelectual, poeta, escritor, já dizia sobre o perigo das ratazanas que mordiam sem piedade o erário público, perdendo a capacidade de se envergonhar com isso. Lamentavelmente, boa parte dos nossos políticos se capitulam a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, de fisiologismo, de nepotismo, de enriquecimento ilícito, drenando as riquezas da nossa nação, assaltando os cofres públicos e deixando literalmente um rombo criminoso nas verbas que seriam destinadas às necessidades sociais. As campanhas milionárias, lamentavelmente no Brasil, as campanhas que ultrapassam a casa dos 4 bilhões, já pavimentam o caminho da corrupção. Uma outra razão que me leva a refletir sobre esse assunto nessa noite, dada a proximidade do segundo turno em nosso país, é o fato de que, lamentavelmente, nós que fomos unidos como igreja pelo Espírito Santo, estamos divididos nas opiniões, e estarmos divididos nas opiniões não é algo lamentável. O que é lamentável é quando, por termos opiniões diferentes, nós contendemos uns com os outros. Nós nos desrespeitamos mutuamente. Políticos não se importam conosco, no geral. E nós, como povo de Deus, não podemos brigar em grupos de WhatsApp, brigar entre membros da família e, acima de tudo, brigar como irmãos de fé. Eu não trarei uma mensagem expositiva clássica, como a que nós refletimos aos domingos à noite. Eu trarei aquilo que a gente pode até chamar de um estudo bíblico, mas é fundamental para esse momento que estamos vivendo. E eu convido você, com Bíblia na mão e paciência, a sermos crentes de Bereia, examinarmos o que as Escrituras nos falam sobre política, e o que as Escrituras nos falam especialmente para a atual conjuntura brasileira. Abra aí Provérbios 29, versículo 2, livro de Provérbios, por favor, 29, versículo 2. A Bíblia que eu utilizo é a tradução Nova Almeida Atualizada, só mesmo para te atualizar dessa informação. Provérbios 29, versículo 2, nos diz: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Acompanhe novamente a importância dessa leitura. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo se lamenta. Existem algumas visões dentro do movimento, e eu quero usar a expressão religioso brasileiro, que eu considero
equivocada. Pelo fato de estarmos decepcionados com a política e com os nossos políticos, nós criamos uma visão a respeito da política que não é bíblica. Em primeiro lugar, política é pecado, não é. Política é a arte de gerir o bem para uma população. Política é a arte da gestão social. Política é a arte de fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Se por meio da política nós realizamos o bem, então a política em si não pode ser interpretada como pecado. Segunda frase, política é coisa do diabo. Não é. Os cristãos, ao longo da história, se engajaram em causas políticas e foram usados por Deus na realização de grandes feitos. José livrou o Egito de uma fome, abençoou as nações vizinhas. Neemias, que era um alto funcionário do rei do Império Medo-Persa, foi usado por Deus para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Daniel, um menino crente, de convicções bem fundamentadas, foi muito usado por Deus na política da Babilônia. Política não é coisa do diabo, porque quem está envolvido com a política somos nós, seres humanos. Terceiro, o cristão não deve participar da política. Quando o justo se omite de fazer o bem, ele abre espaço para o ímpio. E veja bem o que Provérbios 29, versículo 2 acabou de nos dizer: quando os justos se multiplicam, e se multiplicam no exercício da cidadania, que a gente pode interpretar como exercício da política, o povo se alegra. Mas quando nós damos espaço para o ímpio dominar, o povo vai lamentar. Outra frase, que não é bíblica: o cristão deve ser apolítico, de forma alguma. Veja bem, dentro da nossa casa existe política. Os filhos vão crescendo, as divisões de tarefas, você precisa levar o lixo para fora, tal dia e tal dia. Você vai lavar as louças depois do almoço, tal dia e tal dia. Isso é gestão da família, isto é política, dentro do ambiente doméstico. Então é impossível qualquer pessoa ser apolítica, indiferente à política. Outra frase, toda pessoa que se envolve com política é corrupta. Não. Há pessoas honestas. Martin Luther King, segunda metade do século passado, usado por Deus, naquele sistema maldito, onde pessoas de cor mais escura eram oprimidas. Um outro irmão nosso, de fé, um inglês, que lutou até o fim da vida pela causa da abolição da escravatura, o nome me falhou aqui agora, William Wilberforce, obrigado. Outra frase maldita: todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. Nós nos corrompemos na medida em que deixamos de temer a Deus. José foi, vivendo no Egito, intensamente tentado pela esposa de seu patrão Potifar. Mas o que segurou José a não negligenciar? O seu temor por Deus. Diante das inúmeras tentações da esposa de Potifar, José dizia: eu não posso pecar contra o meu Deus. Não é a política que nos corrompe, é o ser humano corrompido em pecados que macula a política. Uma outra frase ruim: não adianta fazer coisa alguma, a gente tem que pregar o evangelho e desejar o retorno de Jesus. Essa frase não é bíblica. Como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, atuarmos como agentes que representam a autoridade de Jesus Cristo e do Deus Criador dos céus e da terra em todas as esferas da sociedade. Nós temos muitos professores aqui na igreja.
São pastores e pastoras, ministros do Evangelho, sacerdotes e sacerdotisas, que foram retirados do império das trevas, transportados para um reino de amor, agora com uma missão de tornar Cristo conhecido, mas acima de tudo, lecionando uma excelente aula, para a glória de Deus e para o bem das pessoas a quem eles ministram. Nós temos médicos aqui, profissionais autônomos, empresários, funcionários do dia a dia. Nós temos o que é chamado de donas de casa, que frase lamentável. Mulheres que exercem a fundamental missão de construir um lar, amar crianças, nutrir o caráter de filhos, preparar o ambiente para o retorno do marido, do trabalho penoso. Que missão linda! Com a política ocorre o mesmo, é uma vocação, e nós precisamos orar por adolescentes e jovens, que amadureçam no Evangelho, com um coração bem fundamentado em princípios do reino de Deus, e orar para que Deus os comissione para serem agentes políticos, para a glória de Deus e para o bem do povo. Mas vamos seguir falando sobre alguns princípios. Eu quero relembrar cada um de nós aqui, rápidos e poucos princípios, não vai dar para a gente ser exaustivo, princípios que nos são muito preciosos. O primeiro deles é o da defesa da família. Vá para Gênesis capítulo 2, a gente vai caminhar, e eu tentarei ser o mais breve possível, em alguns textos bíblicos que são basilares para mim e para você. Gênesis capítulo 2, Deus havia criado Adão, por fim criou Eva, não criou Eva da cabeça de Adão, para que ela não governasse, não criou Eva da planta do pé, para que Adão a oprimisse, antes criou Eva do lado de Adão, para que fosse parceira, caminhasse junto, lhe fosse complementar, a auxiliadora idônea, alguém que gozasse da mesma dignidade real, da mesma imagem e semelhança de Deus. Após criar Eva, Deus traz Eva a Adão, e ali ele celebra o primeiro casamento, e a instituição família nasce. Portanto, a instituição família não é uma invenção social, não é uma construção de uma tradição religiosa. A instituição da família vem da mente perfeita do próprio Deus que criou todas as coisas. E em Gênesis capítulo 2, versos 24 a 26, nós temos os princípios basilares que devem nortear a família. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O texto nos fala de homem e mulher. Isso pressupõe maturidade. Constituir família é coisa séria, é coisa de gente grande, amadurecida nas emoções, amadurecida profissionalmente, gente que tem condições de encarar um relacionamento de fidelidade, de seriedade até o fim de seus dias. Deus criou um relacionamento heterossexual, uma mulher para um homem, não um homem para outro homem, não uma mulher para outra mulher. Está dando microfonia aqui, viu, queridos, no retorno, por favor. Deus criou um relacionamento monogâmico, não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. É por isso que não há, talvez, algo que fira mais uma família que uma aventura malfadada, um caso extraconjugal, o adultério. E Deus criou uma mulher para um homem, e o texto diz ainda, no final do versículo 24, que os tornou uma só carne. Deus os uniu. E repudiando o divórcio, é que lá em Mateus capítulo 19, Jesus disse: aquilo que Deus uniu, o homem não tem permissão para separar, e só acontece o divórcio por causa da dureza dos nossos corações. Então todo o sistema de valor que afronta a sacralidade da família como instituição divina, o sexo como projetado por Deus para ser usufruído dentro da fronteira maravilhosa do casamento,
por um homem e uma mulher, todo o valor que afronta isso, afronta um princípio claro da palavra de Deus. Vá para o Salmo 128. O Salmo 128 é um desses salmos que nós, como povo de Deus, devemos guardar no coração e amar, recitar em nossos almoços, como família, em nossos encontros festivos. Bem-aventurado, mais que feliz é o homem, é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Veja bem, o que significa a bem-aventurança, a felicidade de alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai comer do fruto do trabalho, será feliz e tudo irá bem. Ele vai trabalhar com dignidade, no suor do rosto, porque nós vivemos num mundo maculado pelo pecado, então a gente tem que trabalhar, e trabalhar muito, e é difícil nos manter e manter nossa família, é duro viver nesse mundo caído pelo pecado, mas esse homem que ama a Deus, confia em Deus, e procura pautar a sua vida sobre os princípios da palavra de Deus, ele sabe que Deus vai prover a ele, e vai realizar milagres e mais milagres todos os dias. Então esse homem trabalha em paz, e ele não fica escravizado pelo trabalho. O texto do Salmo 128 segue dizendo que ele tem uma esposa no verso 3, e essa esposa no interior da casa é como uma videira frutífera, a videira de onde se extrai o vinho, e o vinho para o judeu, o símbolo do prazer, a bebida para ser tomada à mesa em comunhão com a família. O salmista segue falando dos filhos. Os filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa, de onde você extrai para fazer o azeite, outro item fundamental da culinária judaica. E o salmista está nos dizendo, veja como é feliz esse homem que teme a Deus. Ele tem um casamento, ele tem filhos. E o Salmo ainda diz, o Salmo 128, no verso 4, eis como será abençoado esse homem. E o texto termina no versículo 6, que ele veja os filhos dos seus filhos. A grande bênção que Deus concede ao ser humano é família. A família é instituição divina. A família é dádiva de Deus para as nossas vidas. Eu aconselho alguns casais que estão em vias de se casarem, e é lamentável como eles recebem conselhos em seus ambientes de trabalho, em seu círculo de relacionamento familiar, como eles recebem conselhos inclusive de irmãos da igreja, dizendo, você está novo demais, você já vai se escravizar, você já vai se amarrar, casamento é complicado, casamento é difícil. De onde nós tiramos essa ideia? Casamento é uma bênção. O que é difícil é a corrupção da nossa natureza. O que é difícil é o egoísmo do nosso coração. O que é difícil é quando nós não tememos a Deus e nem andamos segundo a palavra de Deus. Porque quando nós tememos a Deus e procuramos construir nossa família fundamentado na palavra de Deus, família é bênção. O que isso tem a ver com política? Tudo. Porque qualquer iniciativa política que não privilegie a família precisa ser de cara rechaçado por qualquer um de nós. Qualquer princípio ou valor de uma pessoa, de um partido político, que esvazie a família de sua importância, que queira macular a inocência das nossas crianças, precisa ser absolutamente confrontado por nós. Um outro princípio, a sacralidade da vida. Desde a concepção, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, e aqui a gente entra num grande mistério, que a Bíblia não responde, quando começa a alma, onde está a consciência humana? Vamos lá para o Salmo 139, nós estamos no 128, olha o que o Salmo 139 nos diz, meu caro irmão, minha cara irmã, do verso 13 ao verso 16, esta é a convicção do salmista. Nós somos o povo da palavra, e nós precisamos nos render à palavra, e não ao espírito maldito da nossa época, que quer desvirtuar o bem, chamando o mal de bom, o bom de mal. Salmo 139, versículo 13, pois tu, referindo-se a Deus, tu formaste o meu interior, o Senhor me costurou no ventre da minha mãe.
É Deus quem forma a vida humana, a vida intrauterina. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. Olha o versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Era absoluta escuridão, e a presença de Deus estava ali, naquele ato de criação e desenvolvimento. Olha o verso 16: os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. Mas até 2 meses pode, até 3 meses pode, até 4 meses pode, ainda não tem isso, coração ainda não bateu. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Como povo de Deus, não há abertura para a gente levantar a bandeira pró-aborto em qualquer período da concepção. É Bíblia, queridos. A vida é sagrada para Deus em todas as suas etapas. Passe algumas páginas dos Salmos, vá para o livro do profeta Jeremias. Capítulo 1, por favor. Olha o que nos diz o livro do profeta Jeremias nos versos 4 e 5. Jeremias aqui está se lembrando do chamado de Deus para a vida dele. Quando é que Jeremias foi chamado por Deus? A palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. O Criador dos céus e da terra é quem está nos dizendo isso. Valor para nós que ainda tememos a Deus, inegociável. A sacralidade, a dignidade da vida humana desde a sua concepção. Mas eu fui vítima, eu fui molestada, estou grávida. Diga a essa amiga, a essa parenta, a essa adolescente: vamos encaminhar essa criança para adoção. Há milhares de casais na fila para adoção, mas não assassine essa criança. Deus julgou o seu povo de maneira tão severa na história do Antigo Testamento, porque num determinado momento o povo de Deus se imiscuiu, se adaptou às práticas das nações vizinhas, e as nações vizinhas sacrificavam seus filhos a Moloque. A pandemia de coronavírus em 2 anos ceifou a vida de 6 milhões de pessoas. Por ano são cometidos 50 milhões de abortos. Por ano. E a sociedade ocidental aplaude como liberdade. Abominação. Qualquer candidato, qualquer partido político que defenda esta pauta precisa ser imediatamente desconsiderado por nós, não importando o bem social que tenha feito num passado longínquo. Terceiro princípio: a liberdade para empreender, para cultuar a Deus, e a liberdade que eu e você devemos ter para proteger a nós, proteger aos nossos filhos e proteger o nosso país. Isso é princípio bíblico. Se você voltar algumas páginas e for para o primeiro livro do profeta Samuel, você vai perceber um período muito difícil na vida do povo de Deus. 1 Samuel capítulo 13, o povo de Deus, por conta da idolatria, do paganismo, de ter se distanciado de Deus, da fidelidade a Deus, se tornou vítima dos filisteus. Os filisteus conseguiram escravizar os israelitas. E sabe qual foi a primeira ação que os filisteus fizeram? Proibiu os israelitas, qualquer homem, pai de família, de ter arma em casa.
E por arma era qualquer coisa, inclusive faca, até enxada afiada, os filisteus proibiram. Porque eles sabiam que um povo que não tem condição de se defender é um povo fácil de ser subjugado. E que o direito de defender a si, a sua esposa, seus filhos, sua propriedade, seu país, é algo inegociável, inalienável. É um direito concedido por Deus. Olha 1 Samuel capítulo 13, verso 19 a 21. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas e nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus ainda cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Você sabe por que para o americano ter a posse de arma é um direito? Não é simplesmente para proteger sua casa, não. É para proteger o seu país contra eventuais invasões, ou para retirar do poder governos corruptos, governos tirânicos. Só que uma mentira dita 1000 vezes acaba caindo no nosso coração como uma verdade. A partir do momento que a gente começou a acreditar, em que momento a gente começou a acreditar que nós aqui como homens, líderes das nossas casas, responsáveis diante de Deus pelo pastoreio dos nossos lares, não podemos ter o direito de proteger nossa casa se necessário for de uma invasão, de um criminoso? Quando esse espírito de covardia, domesticado, feminilizado, começou a ser abraçado por nós como uma verdade inegociável? 1 Reis capítulo 12, fala de carga tributária. Você pode passar agora 1 Samuel, 2 Samuel, 1 livro de Reis capítulo 12. Terminou o reinado de Salomão, filho de Davi. Salomão foi sábio, astuto, muito inteligente. O reino dele prosperou, um reino de muitas riquezas. Só que teve um custo. Salomão colocou uma carga tributária tão pesada que o povo não aguentava mais. E o filho de Salomão, Reboão, era o herdeiro natural do trono. Mas tinha um outro líder carismático, chamado Jeroboão. Jeroboão tinha uma pauta: vamos desburocratizar, vamos limpar um pouco o Estado, menos Estado, chega de tanto Estado, vamos reduzir carga tributária. Só que Jeroboão não queria, num primeiro momento, começar uma guerra civil ou ser responsável por uma cisão em Israel. Então Jeroboão, com mais uma grande parte de Israel, 1 Reis, capítulo 12, versículo 10 a 12, chegou até Roboão e disse: olha, a gente não aguenta mais tanto imposto. Essa quantidade de imposto não deixa a gente trabalhar, não deixa a gente empreender, a gente quer abrir empresa, a gente quer contratar pessoas, a gente quer gerar emprego, a gente quer movimentar a economia, a gente quer ter dinheiro para comer fora, para viajar, comprar carro, comprar roupa, vestir nossos filhos, fazer tratamento odontológico, tratamento médico. A gente quer que o Estado saia do nosso cangote. Aí olha o que Roboão falou. 1 Reis 12, verso 10 a 12. Olha só, que falta de sabedoria. E os jovens que haviam crescido com Roboão deram um conselho para ele, né? Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo. Eles reconhecem que o jugo era pesado, que o pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai Salomão. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado.
Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. E aí o verso 12 nos diz que Roboão acolheu esse conselho maldito, disse a Jeroboão, mas os líderes que o seguiam, e lamentavelmente o povo de Deus rachou. O povo de Deus rachou em dois. Israel, com 10 tribos, se tornou o reino do norte, com capital em Samaria, e Judá, o reino do sul, com 2 tribos, com capital em Jerusalém. Porque o povo compreendia que uma carga tributária demasiada asfixia a nação. Um Estado burocrático mata o empresariado, mata a criatividade, mata a esperança do povo. Então isso é um princípio. Liberdade para a gente poder empreender, para a gente poder gerir o nosso dinheiro, para a gente pôr os nossos filhos na escola que a gente quer, mas ter dinheiro para isso. Estado não gera emprego, Estado não movimenta a economia. Se movimentasse, nós seríamos primeiro mundo, porque a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, já chegou à casa dos 41%. Infâmia! Infâmia! Quase 5 meses e meio do ano trabalhando para sustentar o Estado, que drena o nosso sangue. Isso não é a vontade de Deus para a nossa política, isso não é princípio bíblico. Aqueles que dizem a mim, é você mais Estado, o que eles estão dizendo é, eu quero mais poder, não se importam com o pobre. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Quem gosta de Estado não se importa com o pobre, porque quem gera emprego é o ser humano com liberdade para empreender, gerir, movimentar, sonhar. Princípio bíblico. Empresários aqui, autônomos, esse princípio está errado? Sim ou não? Agora, quais são os princípios bíblicos sobre política? Algo bem rápido. O primeiro deles é que o Estado possui 2 funções. O Estado é importante, mas o Estado foi designado por Deus para realizar 2 funções: promover o bem e coibir o mal. Romanos capítulo 17. Abra lá e veja o que o apóstolo Paulo nos diz sobre o Estado e sobre o nosso dever para com o Estado. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, por favor. Verso 1 e diante. Paulo olha para nós e dá uma ordem. Romanos 13. Que todos os discípulos de Jesus estejam sujeitos às autoridades superiores. E olha o que Paulo diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Lamentavelmente, boa parcela dos nossos políticos não sabem que eles prestarão contas diretamente de sua gestão a Deus. E aqueles que sabem ignoram essa verdade. E Paulo está convocando os cristãos: honrem as autoridades instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu já escolhi meu candidato, mas não estou usando o púlpito como plataforma partidária. Estou trazendo princípios bíblicos. E se a pessoa em quem eu votar perder, eu devo orar pelo que for eleito, trabalhar em paz e clamar por tempos de paz para o nosso país. Porque havendo paz em nosso país, nós experimentaremos paz e prosperidade. Então a função do Estado é promover o bem e coibir o mal. Segundo princípio sobre política, e aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Esse assunto é muito importante, me dá um pouco do seu tempo. A função do Estado não é formar os nossos filhos. Essa educação moderna que nós temos,
que uma criancinha com 3, 4 meses já vai para a creche e fica até os 30 anos estudando com popô na cadeira 5, 6 horas por dia, é uma invenção recente. Os filhos eram ensinados pela mãe, pelo pai, eram formados pelo clã, pela família, pelo grupo menor. O Estado não pode se apropriar dos nossos filhos, da consciência dos nossos filhos, dizer o tipo de sexualidade, quando nossos filhos deverão ouvir sobre sexualidade. Quem determina isso é pai e mãe, porque Deus concedeu os filhos aos pais e não ao Estado. O Estado não é soberano, soberano é Deus. Nós não podemos admitir uma plataforma política que queira se assenhorar mais. Eu digo mais porque o Estado já se assenhorou dos nossos filhos. O homem sai para prover, a mulher sai para prover, e ninguém fica nutrindo os nossos filhos. Os nossos filhos já estão nascendo órfãos. Meninos que aos 3 meses, queridos, e me perdoe aquilo que eu penso, eu acho um crime. Um bebê de 3 meses ser arrancado do seio da mãe e entregue ao Estado para passar o dia, no momento onde essa criança mais vai precisar de afeto, de formação de caráter, de instrução, de beijo, de abraço, ela não terá. E nós somos coniventes com esse crime, porque nós abraçamos o culto ao estilo de vida, o culto ao conforto, o culto ao luxo. O que há 30, 40 anos era luxo, para nós se tornou necessidade inegociável. E nós sacrificamos os nossos filhos. Então, não é função do Estado educar, formar o caráter dos nossos filhos. Não abra mão disso. Segundo princípio bíblico, é dever dos cristãos honrar e respeitar os líderes colocados por Deus. Nós já lemos Romanos 13, orando por eles, pagando tributos e sendo exemplos de cidadania. Exemplos. Você mantém a sua calçada limpinha? Sua rua limpinha? Ou a sua calçada é aquele nojo ainda? Se você tem condição, por que sua calçada ainda é terra batida? Uma calçada bonitinha, limpinha, uma árvore plantada. Exemplo de cidadania. Andou, viu lata de refrigerante na rua, abaixa, pega, está no seu carro, coloca no cantinho, saiu do carro, recolhe aquilo, joga no lixo. Exemplos de cidadania, nossos filhos veem isso. Terceiro princípio, os cristãos devem ser voz profética quando os líderes se tornam corruptos e cruéis. Nós oramos pelos governantes, nos submetemos a eles, mas não nos calamos diante de suas iniquidades. O texto de Lucas capítulo 13 registra o próprio Senhor Jesus mandando um recado para Herodes. Herodes tinha mandado Jesus calar a boca, parar de pregar o evangelho e parar de fazer milagres. Olha só o que o governador mandou Jesus fazer. Jesus, para de fazer milagre e cala a tua boca. Aí Jesus mandou o seguinte recado a Herodes: vai dizer àquela raposa que eu não vou parar o que eu estou fazendo. Tem o tempo da minha morte. Mas Jesus confronta a liderança política, chamando-a do nome correto: raposa. Raposa é um animal astuto, sagaz. Marcos capítulo 6, versos 14 a 28. Registram, lamentavelmente, o martírio do primo de Jesus, João Batista. Sabe por que João Batista foi morto? Porque ele viu o pecado da liderança política de sua época e disse: ei, isto é errado. Você traiu o teu irmão. Seu homem maldito, você foi para a cama com a mulher do teu irmão. João Batista colocou o dedo na ferida, escancarou o pus, a inflamação, trouxe à tona a sujeira de Herodes. E João Batista foi decapitado. Então, quando a gente quer ser voz profética, quando a gente for voz profética,
Nós vamos pagar um preço. Quarto princípio, os cristãos devem desobedecer. Opa! A gente tem que obedecer e ser sujeito às autoridades instituídas por Deus. Entretanto, há cláusula de exceção. Os cristãos devem desobedecer às autoridades quando as ordens ferem os absolutos da palavra de Deus. Quem é supremo sobre nossa vida é Deus e sua palavra. Coloquei o exemplo de Êxodo, capítulo 1, verso 15 a 20. Faraó chamou as parteiras hebreias e deu uma ordem a elas. Quando os meninos nascerem das hebreias, das israelitas, deixe as meninas com vida e matem os meninos. Isso foi uma ordem. O que as parteiras hebreias fizeram? Desobedeceram a uma ordem que feria um absoluto da palavra de Deus, que diz que toda vida humana é digna. Aí nós temos Daniel capítulo 6. Daniel se tornou um grande líder na potência da Média e da Pérsia, o Império Medo-Persa. E o imperador, ele elegeu 120 homens, muito inteligentes, que ajudariam a administrar o seu vastíssimo império. E Daniel, um homem de oração, estudioso da palavra, era um desses 120. Deus abençoou Daniel sobremaneira, e Daniel se destacou dentre os 120. Os outros 119 fizeram o quê? Um complô contra Daniel. Fizeram o rei, tocaram naquilo que a gente mais gosta, que é a vaidade, o orgulho. Fizeram com que um rei assinasse um decreto, proibindo qualquer pessoa em todo o seu reino de fazer orações a qualquer outro Deus que não fosse o rei. Daniel soube dessa ordem, e sabe o que ele fez logo em seguida? Subiu até seu quarto, abriu as janelas, e como sempre fazia, ajoelhou-se e foi orar. Com isto, ele foi colocado na cova, num buraco com os leões, e Deus, por sua graça maravilhosa, lhe preservou a vida. Daniel foi desobediente quando uma ordem feria um princípio absoluto da palavra de Deus. Quinto princípio: Deus pode levantar um governo ímpio e tirânico para julgar um povo que se afastou de sua vontade. Queridos, Deus é soberano, e se estiver nos eternos decretos de Deus, endurecer o nosso coração e cegar os nossos olhos para colocar um péssimo governante sobre o nosso país, Deus o fará. 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 a 19. Pedro nos diz que o juízo de Deus começa pela igreja. E com lamento, eu preciso dizer algo aqui. O nosso congresso, ele é dividido por bancadas. Eu não quero te deixar triste, mas se você acha que você elegeu um deputado que está preocupado contigo, só lamento. Nós temos a bancada da China, que representa os interesses da China. É isso mesmo. Você elegeu deputados para representar os interesses da China. Nós temos bancada do agronegócio. Nós temos bancada LGBTQIA+. E nós temos uma bancada que é conhecida como a bancada uma das bancadas mais vexatórias do Congresso. Mais lamentáveis do Congresso, mais lamentável do Congresso é a bancada evangélica. Dinheiro na cueca, envolvido em corrupção, superfaturamento. E quando nós,
que deveríamos nos envolver na política para sermos representantes de Deus, nos tornamos agentes do mal, não é de admirar que a justa mão de Deus queira nos disciplinar. Então Deus é soberano. E a gente precisa entender isso. Se Deus tiver que levantar um governo ímpio e tirânico para nos julgar, Ele o fará. O livro de Juízes é um exemplo disso. O livro de Juízes é marcado por 7 sequências. 7 sequências. O povo se distanciava de Deus, abandonava sua palavra, se misturava com a sujeira promíscua e idólatra das nações vizinhas. Deus levantava uma nação vizinha tirânica, que subjugava Israel, escravizava o seu povo se arrependia de seus pecados, clamava a libertação de Deus, Deus levantava um mediador, Deus resgatava seu povo. Bastava aquele libertador ou juiz morrer, o povo de Deus se envolvia com promiscuidade, com sincretismo com as nações vizinhas, Deus levantava uma outra nação, oprimia seu povo, o povo se arrependia de seus pecados, clamava a graça, Deus levantava um mediador que salvava o povo daquela opressão. Em sua soberania, Deus pode sim levantar um governo ímpio, e as Escrituras atestam que o fim dos tempos será cruel. Isso é revelação bíblica. Será cruel. O amor de muitos vai esfriar. O povo será, em grande parte, cooptado pelos valores do mundo. Amará os princípios de um mundo anti-Deus. Comunismo, consumismo, ateísmo, gnosticismo, religiões de mistério. Mas se apartarão da fidelidade verdadeira a Deus. Aqueles que resistirem à infidelidade serão severamente perseguidos. Vamos lá. Tem mais música. Quais são as aplicações desses princípios para o segundo turno das eleições do nosso país? Graças a Deus ainda, a gente possui liberdade para escolher os nossos candidatos. Então não torne a alternativa diferente de um irmão como ofensa pessoal. Vou votar em fulano, vou votar em ciclano, ou não vou votar em ninguém. Se é diferente de sua preferência, do político de estimação que você acolheu, não torne aquele irmão um inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele possui liberdade para escolher. E quem determinará o próximo governante do nosso país é Deus em sua soberania, que extrapola a nossa capacidade de compreender. Nada de briga. Chega. Chega de briga por político de estimação. Segunda aplicação, conheça os princípios defendidos pelos candidatos e pelo partido que eles representam. Porque o partido, querido, vai influenciar a decisão. No primeiro turno, nós tivemos um candidato do Ceará. Não sei se vocês viram os debates. Ele chamou o outro candidato de corrupto o tempo inteiro. Disse que viu o candidato se corromper, xingou o candidato, que jamais faria parte da jornada com aquele candidato. Ele perdeu o primeiro turno, 2 dias depois ele estava apoiando quem? O candidato a quem ele chamou de corrupto e a quem ele disse ter visto se corromper. E por que esse candidato do Ceará apoiou o candidato que está no segundo turno, a quem ele acusou de corrupção? A justificativa dele foi uma deliberação do meu partido. O partido diz muito. Então conheça as pautas do partido do seu candidato. Conheça os valores, os princípios, a agenda recente. E se é um partido antigo, a agenda pregressa. Observe quem são as pessoas e partidos
próximos aos candidatos. Fique de olho na lisura das alianças construídas. O sistema político brasileiro ele foi construído de tal maneira que a pessoa precisa construir alianças. Nós temos atualmente 2 nomes. Estamos polarizados. Mas observe com quem cada um desses candidatos está andando. O passado dessas pessoas com quem esse candidato está andando. E nesse momento não tenha paixão, não se deixe dominar pela paixão. Observe as alianças. Isso aqui é muito importante. Não há candidato ideal. Não existe, gente. Todos nós herdamos de Adão e Eva o mesmo fator, o fator pecado. Esse fator está presente em cada um de nós. Então a gente precisa escolher o que mais se aproxima na defesa dos princípios que nós acreditamos. Não o ideal, o que mais se aproxima. E aí vem o ponto 5. Talvez você olhe e diga, nenhum se aproxima de nada, ninguém presta. Eu não queria ninguém. Embora não seja recomendado, a anulação ou abstenção do voto também é um meio de você expressar a sua insatisfação. Só que você está se colocando em cima do muro e dizendo, tomem a decisão por mim. A gente não tem a decisão ideal. É ruim dizer isso, mas a gente vai ter que pesar na balança quem é o menos pior. Nós não temos um estadista de nenhum dos lados. Um diz, vou aqui tomar uma dosinha de cachaça ali, resolve essa guerra na Ucrânia. Aí do outro lado, o outro diz, se tomar vacina vai virar jacaré. 2 tolos que não respeitam a cadeira mais importante que representa o nosso país. Um nunca honrou a cadeira e o outro fala muitas bobagens. E fala mesmo. Então a gente vai ter que olhar isso e dizer, qual é o menos pior? Os valores que esse aqui defende, os valores que esse defende, os valores que o partido defende, que o outro partido defende, quais são as alianças, quem são as pessoas que vão formar o governo junto com esse. Mas você pode dizer, cara, não sei, vou me abster, direito seu. Precisamos ajudar a construir uma forte consciência de reino de Deus em nossos adolescentes e jovens, a fim de atuarem como agentes de transformação social. Ontem eu vim aqui à tarde, né? E aí a Cleia estava aqui, o Roskilde, a Aline estava vestida de palhaça, e a Aline é uma palhaça mesmo, né? Faz uns vídeos engraçados demais. E eu hoje, conversando com a Raquel, eu falei, Raquel, eu amo pregar o Evangelho, e posso pregar para multidões, mas se você falar que eu vou pregar para 5 crianças, eu tremo, porque isso é uma vocação. Professores da alfabetização, ser um professor, uma professora, que vocação sublime. Ser chamado para o mais glorioso ministério, o ministério pastoral, é vocação. E ir para a política também é vocação. E nossos meninos hoje são adolescentes, jovens, muitos são crianças, mas vão crescer. E eles precisam ser treinados por nós, adquirirem uma robusta consciência do reino. E se Deus os vocacioná-los para a política, atuarem como agentes de transformação social. E por fim, queridos, devemos orar intensamente antes do nosso processo eleitoral no dia 30 de outubro.
devemos orar depois da eleição e nos sujeitarmos em respeito e honra aos líderes que forem instituídos. Tendo em vista isso, eu quero convocar a igreja a, nas próximas 2 semanas, nós estarmos aqui em peso, na terça-feira, em nosso encontro com a palavra, e na sexta-feira, das 5h30 às 6h30 da manhã. Eu gostaria que nós reservássemos as próximas 2 semanas, terça, das 7h30 às 8h30 da noite, e sexta, das 5h30 às 6h30, para nós clamarmos a Deus por esse próximo pleito, porque pode influenciar as gerações que virão. Isso é muito maior que nós. Posso contar com a igreja? Amém? Amém, irmãos? E por fim, precisamos descansar o coração. Ainda que o resultado final divirja da nossa escolha pessoal, Deus permanece assentado no alto e sublime trono. E Ele usará todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Amém? Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por Ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. A dupla missão da política: coibir o mal e fazer o bem. Convida o Ministério de Música à frente, convida a igreja para se ajoelhar, aqueles que tiverem saúde para isso, a fim de orarmos por esse tempo onde o nosso país lamentavelmente se dividiu tanto, pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, e clamar a Deus para que aquiete o nosso coração, nos afaste de teorias da conspiração e também de uma ingenuidade simplista. Que Deus dobre os nossos joelhos em dependência dEle, que é o soberano sobre todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Como igreja visível, como corpo do Senhor, visto pelos de fora, nós temos sido protagonistas de muitos escândalos, de muita vergonha, que mancham o Teu nome, a glória e a santidade de Jesus Cristo. O próprio Jesus foi quem disse que os escândalos sempre existirão, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vêm. Melhor que ele seja amarrado uma pedra no pescoço e lançado do alto de uma ponte, do que fazer tropeçar um dos pequeninos amados por Deus. Ó Deus, nos perdoe como igreja que Te representa institucionalmente sobre a face da terra. Nos perdoe pelo silêncio diante do mal perpetrado. Nos perdoe pela omissão, nos perdoe pela covardia, nos perdoe, Deus, por nos calarmos quando devíamos ser uma voz profética no nosso país, na nossa cidade, combatendo a corrupção. Ó Deus, no nome precioso de Jesus, tenha misericórdia de nós, desperta a Tua igreja que dorme um sono tão longo. Ó Deus, aviva as nossas vidas, trabalha em nosso coração. Nós clamamos pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos adolescentes, pela vida dos nossos jovens. Fundamente o caráter desses meninos e meninas, ó Deus, para a glória do Senhor, pelo amor que o Senhor tem à Tua palavra. Construa caráter robusto nesses meninos, e se o Senhor os vocacionar para o exercício do bem-estar do país, da cidade, do estado, ó Deus, que sejam homens e mulheres que temam ao Senhor, façam o bem, coíbam o mal, no nome precioso de Jesus. Colocamos dia 30 de outubro, a eleição que virá,
os nomes que estão diante de nós e suplicamos graça, graça. Ó Deus, coloque um governo justo sobre o nosso país, visite os 2 candidatos. Ó Deus, transforme corações, o seu Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o seu Espírito dá vida aos mortos, faz cego enxergar, mudo falar, o Senhor tem poder, Deus, para mudar a vida da nossa nação, transformando líderes, e nós clamamos, que o Senhor não só tenha misericórdia de nós, como traga um tempo de prosperidade para o nosso povo, prosperidade na relação contigo, uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da tua palavra, de desfrutar da intimidade com o Senhor, e prosperidade material. O nosso país é rico demais, o Senhor nos concedeu uma terra preciosa demais, que haja fartura nos lares, pão sobre a mesa, saúde de qualidade, educação de qualidade para os nossos filhos, famílias bem fundamentadas. Ó Deus, nós clamamos isso ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.